Lições para a vida. 1 Crônica 15, 17 e 37. Davi aprendeu com seus erros anterior ao transportar a arca. Ele e seus homens seguiram cuidadosamente as instruções de Deus. A recepção cheia de louvores que Davi fez à arca de Deus demonstrou genuína adoração espiritual. Deus se mostrou grandemente satisfeito com tal adoração. Acredite, embora seja intensamente pessoal, não há nada de egocêntrico na adoração genuína. Se os crentes devem manter uma vida consistente de adoração, precisa da companhia e do encorajamento de outros crentes que se congregam para adoração em grupo, adoração individual e adoração congregacional. Alimenta uma outra e então, por um lado, precisamos da comunhão dos santos. Por outro lado, a comunidade dos santos precisa de mim para uma vida de adoração consistente. A fonte da maioria problemas que as pessoas têm na vida cristã relaciona-se às duas coisas: ou não estão adorando 6 dias por semana sua vida, ou não estão adorando um dia por semana com a Assembleia dos Santos. Carecemos de ambas as coisas. Se você vai à igreja apenas quando é conveniente, nunca será vitorioso e produtivo como cristão. Sozinho você não será bem sucedido. Você precisa ter o estímulo de companheiro crente. Vivemos numa sociedade tão casual e frivola, onde as coisas vêm e vão tão facilmente, que as pessoas não fazem compromisso consistente e fiéis. Depois se pergunta por que falham. A resposta da o sucesso espiritual requer compromisso com as outras pessoas. Certo pastor foi visitar um homem que não frequentava fielmente a igreja. O homem estava sentado diante do fogo, olhando para as incandescências das brasas. Era um dia gelado de inverno, mas as brasas estavam acesas e o calor do fogo confortava o pastor. Estou o homem a que fosse mais fiel em reunir-se com o povo de Deus, mas ele não pareceu entender a mensagem. Então o pastor pegou a tenaz ao lado da lareira, retirou a grade e começou a separar as brasas. Quando nenhuma delas tocava as outras, ele ficou olhando em silêncio. Em questão de minutos, os carvões estavam frios. E isto o que acontece em sua vida. Observou o pastor aquele homem tão largo, você se isola do povo de Deus, o fogo se vai. O homem captou a mensagem. A igreja não é um prédio de tijolos e argamassa onde se reúne. A Assembleia é o povo de Deus, onde ele habita na igreja, entre o povo de Deus.
Os verdadeiros adoradores devemos ter um coração adorador, a fim de estimular outras enquanto somos estimulados ao amor e as boas obras. Quando estimulamos a oferta, nossa alma fazemos bem e partilhamos o este completo quando vivemos em uma inundação de louvores e continuamos a ação de graça. Assim, a adoração é um modo de vida para irmos isto. Fomos redimidos. Planeje este domingo para ser um dia especial. No sábado à noite, comece a preparar o coração e a mente para a adoração. No domingo, antecipe o culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui o texto fala sobre a Arca da Aliança, quando Davi se reunia para adorar o Senhor, juntamente com os levitas. Como está aqui no Primeira Crônica, no capítulo 16. Né? Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. A ação de graça e canto de Davi, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele, Jeziel, Seminarote, e Jeziel, e Matitia, e Eliabe, e Benamia, Obededom, e Jeziel com alaude e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolo. Também Betânia e Jaziel, os sacerdotes estavam continuamente com trombeta perante a arca do Senhor, de Deus, ou seja, a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo, e Jaziel ficou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: ai de ti, te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós pequeno números, poucos homens, estrangeiro nela. Andava de nação em nação, e de reino um para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor dele repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. Cantai entre as nações sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Davi, dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presente e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele
trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abalem. Alegre-se os céus, regozije-se a terra e diga entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores do bosque perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-se-nos e livrai-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, Asaf e seu irmão, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seu irmão, 78, assim a este. Obed-edom, filho de Gedurum, e a roça ordenou por posterior, e mais Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Santo Senhor. É isso, amados, que vamos fazer. Reunimos na casa do Senhor para o adorar, para o servir, para exaltar o seu grande e santo nome. Pois nós nos alegramos com o Senhor quando estamos na sua presença, quando reunimos para falar das boas novas, para anunciar o evangelho da salvação, para louvar, salmodiar entre nós e entrar em comunhão com o Eterno, o nosso Deus. Pois nós estamos feitos para adoração, adorar ao Senhor nosso Deus. Não estamos aqui por acaso, porque somos bonzinhos, que somos bonitos, não. Deus não nos fez, não nos chamou para ficarmos parados e braços cruzados, não. Deus nos chamou para falar do seu amor, para lhe glorificar, para lhe servir, para lhe exaltar, para anunciar as boas novas àqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, para aqueles que ainda não conhecem a essência do Espírito Santo, para aqueles que não conhecem ainda o perfume do seu Jesus. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, para isso que o Senhor nos tirou com mão de ferro do Egito, onde estávamos sofrendo, que era este mundo de engano, de dor e de tristeza, onde estávamos morrendo, escravizados pelo pecado. Mas o Senhor nos libertou como um forte, e hoje nos colocando na sua presença para fazermos a sua obra. Portanto, vamos adiante, sempre louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Eterno, de Adonai Hashem. Pois grande é o Senhor e digno de toda honra é Ele. Digno sim de ser exaltado, de ser adorado, porque Ele fez os céus e a terra. Porque todos os deuses das nações são vaidade, e nada podem fazer por aqueles que o invocam, por aqueles que o adoram, por aqueles que o buscam. Mas nosso Deus é o Deus único e vivo, Senhor dos céus e da terra. Portanto, se prostre e adore ao Senhor na beleza da sua cidade. Deus abençoe a todos, amados. Para ouvir essa mensagem mais, acesse essa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus TV. Compartilhe, ative as notificações para que o YouTube te notifique assim que eu colocar novos conteúdos, para que você não perda nenhum vídeo postado diariamente. Deus abençoe. Shalom Adonai.